Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, capítulo de número 19, o verso de número 30. João, capítulo 19, verso de número 30. A igreja encontrou, pode dizer o amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu vou falar uma vez uma frase, e depois no 3 nós vamos fazer um lindo coral. A frase é essa: a dívida está paga. Dá para vocês repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A dívida está paga. Pode assentar adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Eu estive aqui há mais de 5 anos, e para mim é um prazer poder estar retornando aqui para adorar a Deus junto com vocês. Deus continue abençoando todos vocês que aqui estão, em nome de Jesus. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, o pastor Pedro Perna. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família, o ministério que está sob a sua responsabilidade. Também quero agradecer o pastor desta congregação, o pastor Modesto, que somos amigos, vou dizer alguns tempo aí, alguns anos. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, a casa, a família, o ministério. Também o pastor Mateus, cumprimentando o pastor Modesto, eu cumprimento todos os obreiros, e cumprimentando o pastor Mateus, eu cumprimento todos os líderes de departamento que estão aqui nessa noite. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da irmã Vanessa e do irmão Diego. Que Deus continue prosperando a vida de vocês, mais do que vocês já são próximos. Deus abençoe pelo café. Eu cheguei ali, eu até assustei, porque eu não estou acostumado com isso não, viu? Eu não estou. Estava muito bom, estava até pentecostal lá o café. Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor, seu Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também louvar a Deus pela vida desse jovem. Deus continue usando vocês poderosamente. Como já ouvimos aqui nesta noite com o pastor Modesto, ele disse que entre muitos jovens que estão por aí, vocês estão no melhor lugar, a casa do Pai, a casa de Deus. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus continue o abençoando, em nome de Jesus. Só para vocês terem uma ideia, para mim, cara, eu tive bastante sorte, não sei, mas eu orei 25 dias no monte e consagrei 25 dias pedindo uma esposa. E olha quem Deus colocou no meu caminho, e tem sido bênção para a minha vida em todos os momentos. Deus abençoe em nome de Jesus. E todos os demais, que se eu for falar o nome de todos vocês, que são meus amigos, conhecidos, eu vou gastar muito tempo aqui. Talvez no decorrer da pregação nós citamos o nome de mais algum. Vi aqui bastante gente que é lá do nosso lugar. Deus abençoe vocês. Meus irmãos jovens que me ouvem nessa noite, Deus colocou uma palavra ao meu coração, para que eu pudesse transmitir ao coração de vocês. No decorrer da pregação, se vocês acharem que Jesus merece honra, que Jesus merece glória, que Jesus merece louvor, vocês fiquem à vontade para adorá-lo na beleza da sua santidade. Fique à vontade. Se tem uma coisa que não me atrapalha, é quando alguém adora a Deus. Isso facilita no sermão que Deus coloca em nossos corações. A dívida está paga. Essa palavra que eu li com vocês é a penúltima palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A penúltima palavra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos nós
conhecemos a história da cruz, e eu quero relatar aqui para os irmãos sobre essa penúltima palavra, a penúltima palavra poderosa, que mudou a história da humanidade, que fez uma revolução, e essa revolução foi tão grande, que nós estamos aqui. Olha eu aqui, por causa desta palavra está consumado. Meus irmãos, pensando nisso, eu fui ver o que significa essa palavra, e é conhecido de todos nós, obreiros, e por que não de todos que aqui estão me ouvindo. A palavra consumado, ela vem de uma palavra grega. Essa palavra significa tetelestai. Essa palavra tetelestai, ela tem 3 significados muito importantes na língua grega. Entre muitos, eu vou destacar 3 significados muito importantes na língua grega. O primeiro significado da palavra tetelestai, que é consumado, significava que quando um pai, ele pegava o seu filho e determinava a ele a ir fazer uma missão para o seu pai. O filho saía de casa, ele ia, cumpria a missão determinada que o seu pai o determinou. Passado-se um tempo, ele retornava ao seu pai, e quando ele chegava, irmã Vanessa, novamente ao seu pai, havendo cumprido a missão que lhe fora outorgada, ele voltava, obreiros, e dizia: tetelestai, que significa: eu cumpri a missão que foi me dada. Logo pensando, Jesus dizendo tetelestai na cruz do Calvário, veio ao meu coração João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho a uma missão, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16, o Pai envia o Filho. Em João 19:30, quando ele disse está consumado, ele disse: Pai, cumpri a missão que tu me deste a fazer. Segundo significado da palavra tetelestai, ela significava que quando alguém comprava um terreno, ou um imóvel, uma propriedade, e aquela propriedade era paga, era quitada, o proprietário recebia-se uma escritura, e naquela escritura, meu amigo Isaac, estava-se um carimbo, tetelestai, significa: essa propriedade, esse imóvel está pago, você pode usar e usufruir dessa propriedade ou desse imóvel. Quando Jesus disse está consumado, tetelestai, ele estava dizendo ao Pai: eu comprei, e agora são propriedade peculiar ou particular minha, nação santa, povo adquirido. Aleluia! Eu creio que alguém já começou a entender aqui o que é tetelestai de Jesus na cruz do Calvário. E quando eu li 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16, o apóstolo Paulo, ele ratifica que somos propriedade exclusiva de Deus. Ele disse: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Quando Paulo, ele usa a expressão vós sois templo, ele está dizendo propriedade, e o Espírito Santo habita em vós. Quando compramos uma propriedade, a nossa maior preocupação é: vamos conferir, pastor Modesto, a cerca, vamos conferir a divisa. Se a cerca estiver ok,
Se a propriedade estiver bem cercada, já é um motivo a menos para eu não preocupar. Mas se ela não estiver cercada, a primeira coisa que eu preciso fazer é cercar a minha propriedade. É por isso que Zacarias escreve que o nosso Deus, Ele nos cercou, dizendo: eu sou para vocês como um muro de fogo. Somos propriedade de Deus, e o muro que foi levantado nessa propriedade não tem arame, não tem estaca, não tem palanque, é muro de fogo. E quem tentar tocar, quem tentar entrar na propriedade de Deus, será queimado pelo fogo do Deus vivo. Quem acredita nesta palavra? Segunda coisa, quando compramos uma propriedade, em primeiro lugar, preocupamos em cercá-la, porque agora é nossa. Jesus cercou, o próprio Deus cercou com um muro de fogo. A segunda coisa é que se eu não morar naquela propriedade, eu logo vou arrumar alguém para morar nela. Quando Paulo diz, pastor Mateus, que nós somos templo de Deus, propriedade, Deus cerca com muralha de fogo. E aí agora vem Jesus e diz: já que eu comprei, eu não vou estar lá, mas eu vou colocar um morador lá dentro. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vós, habita em vós. A casa de Jesus, a propriedade de Jesus, além de estar cercada, tem um morador dentro. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pastor Roberto, eu fiquei muito feliz de ver esta juventude louvando, e eles louvando com corpo, alma e espírito, e essa igreja em concordância com os louvores. Eles adoravam, nós glorificávamos a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Só tem uma pessoa, só tem um ser que pode comover a irmã Vanessa, o nosso interior. Quem é? É quem está morando dentro. É quem está morando dentro. É quem está morando dentro. Deus enviou seu filho. O filho disse: está consumado. Tetelestai, Pai, cerca e eu coloco o morador. Eu estou indo, mas vou rogar ao Pai que envia o outro Consolador, para que esteja com vocês para todos sempre. A palavra outro no original significa tudo que vocês viram eu fazer, é a mesma essência, é o mesmo poder, é o mesmo caráter, é a mesma integridade. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite? Tetelestai. Somos propriedade exclusiva de Deus. Eu preciso correr. O terceiro significado que eu quero destacar é que quando alguém emprestava um dinheiro em uma agência bancária, e o tal que emprestou aquele dinheiro, ele ia até a agência bancária e ele quitava aquela dívida. Ele recebia uma nota promissória, e naquela nota promissória, meu amigo, tinha um carimbo. Qual era o carimbo? A dívida está paga. A dívida está paga. Quando Jesus disse tetelestai, ele estava dizendo isso. A dívida está paga. Deixa eu correr aqui. Nós tínhamos uma dívida com Deus impagável. A dívida nossa, obreiros, eu creio que vocês sabem muito mais do que eu, que a nossa dívida não era com o diabo. A nossa dívida não era com o diabo. A nossa dívida era com Deus. Por que a nossa dívida era com Deus? Isaías 59, verso de número 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos que está agravado para que não possa ouvir. Mas o que acontece? Ele diz no verso de número 2: mas as vossas iniquidades
faz divisão, separação. Então o pecado separou a humanidade de Deus, fez um muro de separação entre o homem e Deus. No verso 2 ele ainda continua dizendo assim: olha, e essa separação fez com que Deus não ouve. É lógico que é uma linguagem figurada, porque Deus ouve todas as coisas em qualquer lugar, a qualquer hora, mas é uma linguagem figurada. Ele está dizendo assim: para que Deus não vos ouve. E tem mais: o rosto de vocês estão encoberto. Tinha uma dívida com Deus, a ponto de Paulo escrever em Efésios capítulo de número 2, verso de número 4, ele disse assim: estávamos mortos em pecados e ofensa. Ele ratifica em Colossenses capítulo 2, verso de número 13, dizendo assim: a mesma palavra, estávamos mortos em pecados e ofensa. A ponto dele dizer também em Romanos capítulo 5, verso de número 10, ele estava dizendo: no outro tempo nós éramos inimigos de Deus. Não era do diabo, era inimigo de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo de número 2, verso de número 12, ele vai relatar a nossa verdadeira condição diante de Deus. Ele disse assim: olha, no outro tempo vocês estavam sem Cristo, 5 coisas: sem Cristo, separado da comunidade de Israel, longe dos pactos das promessas de Deus, sem esperança no mundo e sem Deus. Essa era a condição da humanidade, uma dívida a ser pagada. É com base no último significado, do terceiro significado, que eu começo a pregar para vocês aqui nessa noite. Eu disse que quando alguém emprestava um dinheiro em uma agência bancária, e ele ia, pagava, ele recebia aquela nota promissória, tinha um carimbo, a dívida foi paga. Que dívida era essa? Agora em poucos minutos, não relatei todos os textos, citei alguns textos da nossa inimizade contra Deus. A Bíblia diz que agora Paulo, ele vai fazer uma conexão entre essa nota promissória com Colossenses capítulo 2 e o verso de número 14, quando Paulo disse, riscando a cédula, a nota promissória que era contra nós, ele pegou ela e cravou na cruz. Na cruz. Na cruz. Eu vou repetir de novo. Ele pega essa nota promissória, ele pega essa dívida, agora ele pega ela e crava na cruz. Eu estou pregando para alguém que é perdoado e sempre necessitado do perdão. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Além de ser um pré-congresso com esse jovem, culto de Santa Ceia, e aí o Senhor falou comigo: prega sobre isso. Eu poderia pregar outra palavra, mas foi exatamente essa que veio como flecha no meu coração para essa noite, e eu preciso ser fiel a entregá-la aqui para todos vocês que me ouvem. É com base na nota promissória que Paulo fala no versículo de Colossenses capítulo 2, versículo 14, e é também com base em um pensamento grego que ele vai usar a referência dessa palavra que ele disse em Colossenses capítulo 2 e verso de número 14. Eu vou ser bem rápido, pastor, para entregar tudo que Deus mandou e ele passar o microfone no tempo que foi me confiado. Quem sabe eu possa voltar aqui outro dia. É com base, meu irmão, na nota promissória, repito, que agora Paulo escreve Colossenses 2 e 14, a nota promissória, a cédula que era contra nós, ele risca e ele crava na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, a dívida está paga. É com base nisso que Paulo usa, na época de Paulo, um pensamento grego que envolvia os comerciantes da época. Quando eu fui estudar sobre isso em um livro do IBAD, Instituto Teológico de Pindamonhangaba, eu encontrei a explicação para esse fato de Colossenses 2 e 14, e eu achei lindo, e eu falei: vou replicar aos irmãos isso que eu aprendi nesse curso. E olha que coisa interessante, na época do apóstolo Paulo, quando alguém, eu quero pedir ajuda aqui, posso, pastor, pedir ajuda para alguém aqui? Irmão Isaac, por favor, se coloque de pé. Pastor Mateus, o senhor pode me ajudar a pregar nessa noite, vocês dois? Meu irmão Nilson,
era o seguinte: é por isso que Paulo usou a cédula que foi riscada e cravada na cruz do Calvário. Jovem, preste bem atenção. Nós estamos aqui, como o pastor Modesto diz, por mérito. Nós estamos aqui é por graça, é por favor imerecido. Se Deus olhasse agora para a terra e procurasse mérito em nós, ninguém aqui estaria ocupando esses lugares. Estamos aqui é pela graça sois salvos. Meu irmão Isaac, você tinha um comércio na época de Paulo. Vamos dizer assim, que você tinha um comércio na época de Paulo. Pastor Mateus, o Senhor gastava no comércio do presbítero Isaac. E naquela época não se pagava muito também como nos dias anteriores à vista. Hoje conseguimos pagar à vista através do Pix, mas depois tem que pagar de novo. Quer depositar no banco ou fazer alguma coisa, já recebe de desconto, mas nem vê dinheiro. E é dessa forma que acontece hoje, né, meu irmão? É dessa forma. Por exemplo, o pastor Mateus, ele ia até o comércio do presbítero Isaac e ele fazia uma compra. Quem aqui lembra que não existia computador na sua época? O comerciante, o dono do comércio, pastor Modesto, ele pegava um caderno, ou se não tinha o caderno, ele pegava uma folha lá que ele enrolava ali os ingredientes que ele até mesmo vendia para nós, escrevia num pedaço, depois ele ia ver o que ele fazia. Isso acontecia na época de Paulo. É por isso que Paulo vai arriscar a cédula que era contra nós. Quando o Senhor comprava alguma coisa no comércio do presbítero Isaac, o Senhor não pagava naquela hora, o Senhor mandava ele marcar. Quem aqui já ouviu aquela linguagem? Pendura aí, meu irmão, depois eu volto a pagar. Aí acontecia isso na época de Paulo. É por isso que nós temos que viajar no tempo da Bíblia. É por isso que Paulo vai escrever isso. E quando o Senhor comprava, mandava ele marcar, ele marcava. O Senhor fazia a segunda compra, ele marcava. O Senhor fazia a terceira compra e ele marcava. Na quarta ele dizia: opa, a dívida está alta. A nossa dívida estava. Quem sabe vocês estão entendendo? O Senhor ia embora, triste, porque além de não poder gastar mais naquele comércio, o Senhor também não teria coragem mais de ir até ele. Será que alguém aqui entendeu? Será que vocês entenderam? O nosso rosto já estava coberto, segundo Isaías 59, versículo 2. Mas estavam com vergonha de chegar diante de Deus. Vocês vão entender o que Deus colocou no meu coração para essa noite. Pastor Mateus, o senhor ia embora com vergonha, porque agora, além de não poder comprar mais, o senhor tinha vergonha de voltar no comércio do presbítero Isaac. Só que com o passar do tempo, o senhor arrumava a grana, o senhor arrumava o dinheiro, ia até o comércio do presbítero Isaac, chegava lá e dizia: quanto é a dívida? Porque agora eu estou com... É Jesus dizendo: Pai, quanto é que é a dívida? Sangue, meu filho, eis-me aqui. Tetelestai, a dívida está paga. Calma aí. O Senhor pagava a dívida. Ele pegava aquela folha, aquela cédula, e ele riscava. Calcule qual era a cor da tinta que ele passava em cima da dívida. Que cor? É vermelha. Vamos ver se você vai entender. Que cor que era a tinta? É vermelho carmesim. Não sei ainda não, vamos terminar isso aqui. Vermelho carmesim. E aí ele pegava aquela tinta. Isso aí. Eita, glória a Deus. Por isso que é bom pegar gente inteligente. É muita coisa. Presbítero Isaac, você pegava e passava a tinta? É por isso que Paulo diz que Jesus riscou a que era contra. Ele passa a tinta vermelha. E quando ele passa a tinta vermelha, oh glória a Deus,
Meu irmão, eu prego mais ou menos assim, pastor. O senhor pagava, ele passava a tinta vermelha, carmesim, só que ele não entregava para o senhor. Ele não entregava, ele guardava. Agora, qual é o significado? Para quê? Se eu já paguei, para que guardar? Espera, com Jesus é tudo no seu tempo. Acalma, não dá um passo na frente de Jesus. Com Jesus é tudo no seu tempo. O senhor ia embora com a dívida pagada, paga a dívida, alma aliviada. E quando chegava em casa, o senhor entrava para dentro. O comerciante chamava um dos seus funcionários e dizia assim: ele pagou a dívida, agora você acompanha ele com a cédula. O que o comerciante falava? Acompanha ele. Vocês estão achando que Jesus só pagou a dívida? Ele falou assim: Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Você não está sozinho. Além da dívida estar paga, tem alguém te acompanhando. Tem alguém te acompanhando. Tem alguém te acompanhando. Pastor, ele mandava um dos seus funcionários ir. O senhor chegava na casa do senhor, fechava a porta. E quando o funcionário via que o senhor fechou a porta, ele corria lá. E quando ele corria até a porta da casa do senhor, ele pegava a dívida e pegava um martelo e um prego. E na porta da casa do pastor Mateus, o funcionário... Mas essa cédula não está mais do jeito que estava lá no comércio. Ela está riscada com tinta. Aleluia! Quem pode adorar a Deus aqui por essa palavra? Vamos terminar. Antes do senhor pagar a dívida, todos que sabiam que o senhor devia no comércio do pastor Isaac, eles passavam na porta da casa do senhor e diziam: ali está um caloteiro, ali está uma pessoa que não tem vergonha na cara, compra e não paga. Agora, depois da dívida paga, riscada com tinta vermelha, sangue carmesim, o funcionário vai, prega, mas só que agora está lá, riscada com tinta vermelha, dívida paga, tetelestai. Quem passou e dizia: caloteiro, não presta, sem vergonha, agora ele tem vergonha de olhar na porta da casa do pastor Mateus. Por que, pastor Modesto? Porque lá está escrito assim: tetelestai. Exatamente, isso aqui vai ficar aqui. Era pecador e não prestava, não valia nada. Mas todo mundo vai olhar agora lá e vai dizer assim: dívida quitada, dívida paga, não deve mais nada, não deve mais nada. Pode aceitar agora. Muito obrigado. Aleluia, aleluia. Quem aqui está entendendo até aqui o que o Senhor colocou no meu coração? A dívida está paga. Tenho 31 anos de idade. O senhor sabe um pouco da minha história. Não é com orgulho que eu vou falar isso aqui, não. Com toda a humildade no meu coração. O missionário Nilson conheceu muito mais ainda do que o senhor. Eu sou o segundo vice-presidente daquele campo, com 31 anos de idade. Alguém que dizia para mim, jovem, que eu não ia chegar a lugar algum. Jesus foi lá. Cadê aquele papel? Já deixa com a dívida fora, irmão, deixa de lembrança. Eu não valia nada, mas a dívida paga, deixa de lembrança. Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, mandou ele jogar a cama fora. Vamos lá, jogou ou não? O que ele falou? Agora, para que Jesus cura o cidadão e manda carregar a cama? Ele está dizendo: seu milagre que eu fiz na sua vida, mas não é para você esquecer, não.
Toda vez que você olhar para a cama, você vai lembrar do seu estado que você é. E aí você vai olhar para a cama e falar assim: cama, eu te carrego, mas aí eu não fico mais. Eu te carrego, mas Jesus mandou eu sair daí. A dívida agora está na porta da casa. Para quê? É para que todas as vezes que nós olhamos para a porta da nossa casa, no nosso coração, e acharmos que somos alguma coisa, e quando a arrogância, a prepotência, o orgulho bater, Jesus diz: dá uma olhadinha na dívida, o tanto que você devia. É o meu sangue, é o meu sangue, é o meu sangue. Quem acredita nessa palavra? A tinta era o quê? Vermelho. Aí vem Jesus, usando Paulo, e disse assim, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: foste comprado por pão, portanto glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, as quais pertencem a Deus. Foste comprado por pão? Acho que não é. Foste comprado por pão? Portanto, glorificai a Deus. Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Se você vem para a igreja para glorificar o pastor, o maestro, sinto muito, é para glorificar, porque você foi comprado por um bom, e quem comprou não foi o pai. Sabe por que Jesus disse, meu irmão? Em Hebreus 12, 2, ele disse assim, olha, Deus sabe por que eu vou falar isso. Hebreus 12, 2, ele disse assim, olhando para Jesus, que é o autor. O que é o autor? Alguém que começa alguma coisa, e consumador, alguém que termina o que começou. Jesus, da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto. Por que muitas das vezes nós ficamos tristes por alguém que nos machuca, que nos fere? Se Jesus mesmo no sofrimento ele teve um gozo que lhes estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou toda a afronta e assentou-se à destra de Deus. Agora vem cá, Hebreus 12, 2. O escritor aos Hebreus mandou nós olhar para quem? Para quem? Por que ele mandou olhar para Jesus? Ele está dizendo assim, porque se vocês olhar para mim, vocês não vão ver defeito. Vocês não vão ver defeito e nem falha. Defeito e nem... Ei, deixa eu profetizar para vocês, nós temos um alvo, esse alvo é Jesus, e se nós olhar para Jesus, pode cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Nós temos um alvo, é frente, é céu, é Jesus, é céu, é Jesus. Aí Pedro vem ratificando em 1 Pedro 18 e 19, ele disse assim, olha, vocês foram comprados com uma moeda muito caríssima, não foi prata e nem que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos, mas foste comprado pelo sangue. Qual era a cor da tinta? Vermelho carmesim. Mas foste comprado com o precioso sangue de Jesus, como que de um cordeiro imaculado, e mais, irmão Diego, incontaminado. A tinta veio, passou na dívida, e agora ela está paga, a dívida está paga. Ainda, olha, escute, a Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo de número 5, na sua parte B, ele diz assim, aquele que nos ama e no seu sangue nos purificou de todo o pecado. Apocalipse 5 e 9, cantava um novo cântico dizendo, digno é o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou,
chama-se sangue, chama-se sangue, chama-se sangue. Mas que sangue é esse? É de Jesus. É de Jesus. E aí eu encerro com Apocalipse, meu Diego. Apocalipse 22 e 14. Quem aqui louvou bastante sobre o arrebatamento, levanta a mão. Quem aqui nessa noite adorou sobre o arrebatamento, levante a sua mão para mim, velho. Aí ele disse assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade. Foi louvado aqui, ou foi a leitura introdutória? Cadê o nosso irmão que leu a leitura introdutória? Você leu que Jesus veio para o que era seus, judeus, e os seus não o receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhes o quê? Poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem lava a vestidura no sangue do Cordeiro, ele garante que nós não vamos entrar pelo teto. Ele garante que nós não vamos entrar pela janela da cidade. Ele garante que nós, como filho, vamos entrar, pastor Manesco, com o peitinho empolado, filho de Deus. Ah não, é para aqueles que lavam as vestiduras no sangue do... Vai entrar: vinde bendito de meu Pai, e possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu ouvirei o meu nome, Jesus Cristo, chamar. Quem aqui acredita nessa palavra? 3 minutos para a conclusão. Martinho Lutero vai contar em um dos seus livros que quando ele se converte a Deus, se converte ao cristianismo verdadeiro, escrevendo as 99 teses ou 95 teses de Martinho Lutero, ele faz uma revolução, que é o motivo de nós estarmos aqui também, é através de Martinho Lutero. E em uma das suas histórias, ele disse assim, jovem, no seu livro, ele disse que uma certa madrugada, irmão, eu esqueci seu nome, Ney, ele estava em seu quarto, aparece para ele o diabo. Talvez vocês já ouviram essa história. E quando aparece para ele o diabo pega uma lista de pecado de Martinho Lutero. E quando pega a lista de pecado de Martinho Lutero, ele fala assim: agora você quer bancar o de bonzinho, Martinho Lutero? Agora você quer dizer que é crente, que é dessa turma aí? Olha o tanto de pecado que você tem, não tem jeito para você. Ele disse assim: todos esses pecados são meus? O diabo disse: sim, Senhor, é todo seu. Ele disse: já que é todo meu, deixa eu dar uma assinatura aí, deixa eu deixar meu autógrafo aí, nessa lista de pecados. Diz ele no seu livro, pastor Mateus, talvez o senhor já viu isso, o senhor já leu sobre isso, e muitos aqui leu. E quando ele pegou, que ele foi assinar a lista de pecado dele, olha o poder da tinta vermelha, o sangue carmesim. Ele pega, e a assinatura que ele põe naquela lista de pecado, companheiros, foi 1 João 1:7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue, 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 e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Eu vou dizer até você entender: de todo, de todo, de todo, de todo. O pecado, o diabo explodiu, desapareceu. Eu vim aqui nessa noite para dizer apenas isso: tetelestai, a dívida foi paga.
Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, o Senhor pagou o preço da nossa salvação, pagou um alto preço.